Excelente pergunta, Márcio. Paulo, muito obrigado. O primeiro é você já matou a charada. Sim. A retórica do ódio, o que ela pretende ser, é uma desqualificação nulificadora do outro. Isto Perfeito. trata-se de tornar o outro um nada. Como é que se obtém esse efeito? Há dois mecanismos principais, há dois efeitos discursivos que são obtidos através desses mecanismos. O primeiro deles, como você disse muito bem, é parodiar o nome próprio, para que propriamente o nome deixe de se referir à pessoa e passe, pelo contrário, a ser uma forma de invisibilizá-la. Certo. Então, o Gustavo Bebiano era o Gustavo Baby Anos, certo. O historiador Marcos Antônio Villa é o Marcos Antônio Vil, Sim. O pensador e professor Mário Sérgio Cortella se torna Costela. Sim. Eu mesmo, depois dessa entrevista para a Jovem Pan, e nunca mais cessou, eu sofri um ataque cerrado das tropas bolsonaristas, cerrado mesmo, no Facebook. E eles acharam que eu ficaria afetado por essa paródia do nome próprio. Então, por exemplo, eu me tornei João César Castrado e Brocha. Então, eu me tornei João César Chato de Galocha. É um recurso usado pelo Trump também, né? Exatamente. O Joe Biden era o Joe Biden, por exemplo. É que eu não me lembraria em inglês, mas era o Joe Domingoco. Isso, Paulo. O primeiro efeito é um efeito ginasiano. É tolo. O segundo é mais sério e tem tornado o espaço público brasileiro uma utopia involuntária, ou seja, espaço algum, que é a estigmatização do outro, através da utilização de alguns significantes vazios, que nunca são claramente definidos, mas que servem como estigmatização. Então, por exemplo, esquerdopata, petralha, comunista, defensor da ideologia de gênero, método Paulo Freire. Eu chamo de significantes vazios, porque quando você realmente lê os textos ou escuta o que as pessoas dizem, elas não têm ideia alguma do que estão dizendo. Quando elas falam em método Paulo Freire, é óbvio que nunca sequer leram, não sabem sequer que o método de alfabetização do Paulo Freire foi desenvolvido para o que se chama de EJA, o ensino de jovens e adultos. Eles realmente acreditam que existe um método Paulo Freire de alfabetização para crianças em idade escolar de 5 e 6 anos, o que é uma loucura completa para alguém que conheça e tenha lido Paulo Freire. Então, em primeiro lugar, é essa desqualificação nulificadora. Em segundo lugar, é a adjetivação estigmatizadora. A finalidade, em ambos os casos, é criar uma clivagem radical entre eu e o outro. E o outro, que não seja espelho de mim mesmo, torna-se um nada. O perigoso da retórica do ódio é que, se ela principia do ponto de vista linguístico, o que ela realmente deseja é chegar ao plano físico. Vou dar um único exemplo, que é um pouco a amostra do tipo de trabalho que eu faço, que consiste em levar a sério esses absurdos. Levar a sério no sentido de desvelar o seu mecanismo. Há uma cena que, no futuro, os historiadores, certamente a ela, se referirão como uma síntese do bolsonarismo em 45 segundos. Primeira motociata realizada pelo Jair Messias Bolsonaro, com dinheiro público, diga-se de passagem, foi no Rio de Janeiro. Ali no aterro do Flamengo, foi a dispersão. Havia um repórter da CNN fazendo a cobertura. Ele rapidamente é cercado por uma horda de bolsonaristas que começam a gritar em uníssono: lixo, lixo, lixo. Claro, CNN lixo, Globo lixo, extrema imprensa. Essa estigmatização que reduz o outro a um nada. Vira lixa, né? Exatamente. Há um momento, Paulo, imperceptível, em que o coro do lixo, lixo, lixo é interrompido por uma voz que sugere lincha. Por breves segundos, as duas palavras estão juntas. Lixo, lincha, lixo, lincha. Rapidamente, lincha, não mais lixo substantivo, mas lincha o verbo, toma
toma a dianteira e começa lincha. Nessa hora, o repórter olha para trás apavorado. Incrível de essa cena. Ele é cercado por policiais que o levam para uma viatura e o retiram da cena em segurança. Paulo, a retórica do ódio é a passagem do lixo, substantivo, para o lincha, verbo. Perfeito. A retórica do ódio é um dos mais deletérios efeitos produzidos por qualquer intelectual na vida cultural brasileira. Isso se deve ao Olavo de Carvalho. Incrível.